Obrigado, Brasil. A pesquisa Ônibus Simp Datafolha de janeiro de 2022, realizada nas regiões Sudeste, Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, que contou com 2.090 entrevistas, aponta que 16 milhões de brasileiros acima de 16 anos conhecem o Simp. Com alta aprovação, 94% dos que conhecem o Simp avaliam a entidade como importante para a representação e defesa da micro e pequena indústria. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Esse é o Simp, na defesa incondicional da micro e pequena indústria. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Tavares Leite alertando sobre a necessidade dos empresários manterem sempre atualizadas as informações cadastrais em órgãos públicos. O advogado Piraci Oliveira falando sobre a aprovação do projeto de lei que sobe o valor do teto anual da Receita Bruta do MEI, além de explicar que acordos coletivos agora podem prevalecer sobre a legislação trabalhista, após decisão do Supremo Tribunal Federal. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista Rodrigo Garcia, governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição. Fique conosco. Olá! Para o programa de hoje, separamos 2 temas que são bastante relevantes para você, micro e pequeno empreendedor em especial. O primeiro deles é que passou na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados a aprovação da elevação do teto do MEI, do microempresário e do Simples. O MEI, que tem a maior das inovações, passaria o limite para R$ 144 mil ao ano de faturamento e com possibilidade de ter até 2 funcionários. Extremamente importante isso para o MEI, cujo limite hoje é de R$ 81 mil. Para as microempresas, o limite saltaria para R$ 869 mil ao ano. E para as empresas do Simples, o limite passaria para R$ 8.694.000. Extremamente importante, relevante e auspiciosa essa alteração. É algo que o microempreendedor pede já faz muito tempo e as empresas do Simples, então, nem se fale. Essa é a primeira boa notícia. A segunda é que o Supremo definitivamente julgou a questão relativa à principal inovação da reforma trabalhista de 2017, estabelecendo que sim, é possível que acordos coletivos do trabalho se suplantem a legislação trabalhista, ainda que em certos pontos seja inferior ao direito estabelecido em lei. Então, o acordado pode sim ser colocado acima do legislado, tendo por restrição, evidentemente, direitos constitucionais. Então, todos aqueles direitos que são tratados em matéria ordinária, em lei ordinária, podem ser disponíveis por acordo coletivo. Isso já vinha acontecendo e havia um grande receio de que essa incerteza pudesse ser desfeita pelo Supremo, mas por 7-2, o julgamento foi favorável à tese de que podemos seguir com a reforma trabalhista do jeito que ela está escrita. São 2 inovações extremamente importantes e você precisa ficar atento a elas. Até o próximo programa. Entre os dias 13 e 16 de junho aconteceu na cidade de São Paulo a 19ª edição da FENAF, Feira Latino-Americana de Fundição. A feira reuniu o que há de mais moderno em termos de máquinas e equipamentos para a produção de peças fundidas, além de insumos e matérias-primas. Hoje estamos abrindo os trabalhos da nossa FENAF e o CONAF também, para depois de 2 anos sem essas atividades, retomamos e retornamos para que possamos nos integrar novamente como associação e atender as demandas dos nossos associados. Fundição é um setor extremamente importante para a sociedade brasileira. Em todo o nosso convívio, a fundição está presente. Então, esse momento de hoje é poder mostrar aquilo que há de mais novo no setor de fundição e poder mostrar aquilo que nós sabemos fazer.
é muito importante estarem atualizados, empresários e principalmente o empresário da micro e da pequena empresa, na necessidade de se manter sempre uma atualização cadastral nos órgãos competentes públicos, como Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Estado e Secretarias de Fazendárias Municipais. Isso porque não basta uma alteração contratual, uma mudança no quadro de sócios ou mesmo a mudança de estabelecimento constar simplesmente nas juntas comerciais. O Superior Tribunal de Justiça já tem decisão, inclusive sumulada, no sentido de que se presume irregular e da dissolução de uma sociedade simplesmente porque ela não é mais encontrada no seu estabelecimento, sem que essa informação, essa atualização tenha sido passada aos órgãos competentes. Essa presunção de dissolução irregular gera a responsabilidade pessoal do sócio administrador. Portanto, se permite que uma execução fiscal seja direcionada a esse sócio administrador, comprometendo o seu patrimônio particular e até mesmo levando ao bloqueio de ativos financeiros de sua conta corrente. Portanto, é fundamental que todas as informações sejam sempre atualizadas. Como colocamos, muitas vezes as empresas não estão dissolvidas, continuam em funcionamento, têm atividade regular, mas a falta de informação, essa atualização cadastral, leva a essa presunção e compromete patrimônio, inclusive dos sócios. E mais, o STJ, mais recentemente, definiu que aquele que é o responsável tributário por conta dessa suposta dissolução irregular não é o sócio administrador da época em que houve o inadimplemento ou descumprimento da obrigação tributária, mas sim aquele responsável pela mudança de alteração do estabelecimento e que não prestou essas informações aos órgãos competentes. Portanto, vai aqui mais uma vez, dentro dessa preocupação do SINP, para que todos sejam formais, mantenham a sua atividade regular, gerando emprego, faturamento, pagando os seus tributos, que todos se mantenham atualizados em questão cadastral, nas questões societárias, prestando todas as informações e assim manter a sua atividade formal e regular, podendo faturar, gerar empregos, manter seus clientes e todas as obrigações cumpridas. É nesse sentido que o SINP trabalha, pela formalidade e pela desburocratização. Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha SINP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o governador Rodrigo Garcia, atual governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição para o cargo de governador. É um prazer tê-lo conosco. Prazer, Cury, voltar novamente ao seu programa para falar para o micro e pequeno empreendedor de São Paulo e do Brasil, para falar das ações que nós estamos realizando aqui em São Paulo e também para falar do futuro. Aliás, o senhor tem um histórico extremamente longo de prestação de serviço à sociedade, que começou lá atrás, se eu não me engano, com Mário Covas. Como é que foi essa evolução? Nos conte um pouquinho a respeito. Cury, nós estamos aqui no Palácio dos Bandeirantes e eu, com 20 anos de idade, ao lado do Mário Covas, frequentava esse palácio, já trabalhando pelo governo de São Paulo, depois aos 24 anos me elegendo pela primeira vez na Assembleia Legislativa, fui o fundador da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, lá na década de 90. Verdade. E, enfim, muitos anos se passaram, eu ocupei vários cargos públicos, e isso me deu uma experiência muito grande no Executivo e também no Legislativo. Afinal de contas, não adianta só você ter boas ideias, bons projetos, se você não souber dialogar com os outros poderes e poder traduzir esses sonhos em realidade, né? Claro. E eu tenho procurado, nesse período de governador, Cury, colocar toda essa experiência em prática. Não só continuar avançando nas políticas públicas do governo de São Paulo, mas também inovar. Eu, no mês de abril, criei uma área nova em São Paulo, uma nova secretaria,
convidei o Dr. Davi Uip para ser o novo secretário de Ciência, Pesquisa em Saúde. Por que eu tomei essa decisão? Importantíssimo, saúde. Porque nós acabamos de viver uma pandemia. E muitas vezes, todo o aprendizado que nós tivemos nessa pandemia, com muito sofrimento, se perde se você não tiver uma área só pensando nisso. E São Paulo tem grandes institutos, como o Butantan, que se mostrou um instituto fundamental, como o Adolfo Lutz, como a própria fábrica de remédios de São Paulo, que é a FURP. Eu pedi para o Dr. Davi Uip organizar e coordenar essas ações justamente para a gente poder enfrentar novos tipos de doenças, enfrentar o futuro da saúde no mundo, que a gente sabe que é fundamental a gente ter estruturas em São Paulo. Então, eu quis com isso mostrar que um governo como o de São Paulo, ele não pode perder a sua capacidade de inovar, de fazer diferente. E isso já deu resultados, Cury. Eu estive em Ribeirão Preto semana passada, inaugurando o primeiro laboratório de tecnologia celular. O que significa isso? No tratamento ao câncer de sangue, chamadas leucemias, nós temos agora uma terapia celular nova que foi pesquisada e desenvolvida aqui em São Paulo e que agora começa a ser feita em São Paulo para salvar vidas. Que fantástico. Então eu dei esse exemplo para mostrar que um governo como o de São Paulo não pode perder a sua capacidade de inovação. Então toda essa experiência acumulada nesses anos aqui como parlamentar, como secretário, me dão também essa clareza de que nós temos que inovar permanentemente. Qual a sua avaliação do momento atual que nós estamos vivendo? Eu estou muito preocupado, Cury. Você sabe que eu fui deputado federal durante alguns mandatos e eu lembro até hoje, em 2014, quando se tentou mudar a legislação sobre regras fiscais, o governo era da presidente Dilma, e na época eu, como oposição e outros deputados, nós derrubamos a lei. Depois veio o ano de 2015, ela cometeu as pedaladas fiscais e foi impeachmentada por isso. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque desde lá, o Brasil gasta mais do que arrecada. Sim. E, naturalmente, a conta chegou. E olha que eu não estou fulanizando, passaram 3 presidentes da República. Eu estou fazendo uma constatação. E essa conta chegou através da inflação, através, às vezes, do dólar alto. A pandemia acelerou muito esses problemas. E hoje o Brasil está numa situação extremamente desafiadora. Sim. Uma sociedade que cada vez mais está desigual, a pobreza está aumentando, a fome está voltando. Sim. E o Brasil precisa encontrar caminhos para retomar o seu desenvolvimento. Isso depende, óbvio, dos governos, depende da sociedade e também depende de uma união para que todos estejam na mesma página, remando para o mesmo lugar. E o que a gente vê hoje? Muita briga, muita disputa política, muita desarmonia entre poderes e tudo isso causa uma consequência que é a que nós estamos vendo, né? O Brasil não consegue crescer como deveria crescer nesse período. Então, eu estou muito preocupado, mas ao mesmo tempo não fico só lamentando. Eu estou procurando, enquanto governador de São Paulo, fazer a parte de São Paulo, criando inovações permanentes, criando programas de geração de emprego. Não há melhor programa social do que o emprego, Cury. Você sabe disso. Sem dúvida. E o brasileiro, ele tem vontade de ter emprego, ele tem vontade de empreender. E o governo precisa estar atento e dando oportunidades a quem está procurando emprego e a quem quer praticar o empreendedorismo, né? Então, eu tenho trabalhado muito nesse período como governador para criar ações, por exemplo, de microcrédito para a população de São Paulo. Nós temos o Banco do Povo, que é um instrumento importante. Nós estamos batendo recorde de empréstimos no Banco do Povo. Sim. O Banco do Povo alcança aquele pequeno empreendedor, o microempreendedor, empréstimos de 4, 5, 6, até 20 mil reais, para que ele possa reorganizar o seu negócio. Nós estamos também atuando muito na Desenvolve São Paulo, que já pega os médios empreendedores de São Paulo. E também, junto com o SEBRAE, várias políticas de formação e de qualificação do empreendedor, para que São Paulo continue tendo esse espírito de empreender, que é o que nos trouxe até aqui. Então, nós estamos num momento delicado da economia, mas o governo de São Paulo tem atuado para que São Paulo continue crescendo e ajudando o Brasil. Se a gente olhar para frente, quais seriam as principais medidas ou principais ações para a retomada de emprego, para o crescimento, para o desenvolvimento econômico e social? Cury, eu diria que acho que o grande desafio de São Paulo é melhorar a qualidade na educação no 2º grau. Isso é algo que nós temos que focar nos próximos anos e fazer também do 2º grau de São Paulo um 2º grau técnico. A currículo do novo ensino médio permite que o aluno que vai para o 1º colegial faça a dupla jornada. Ele se forme no colegial ou no ensino médio normal e também tem um diploma técnico. O que significa o diploma técnico? Educação para o trabalho. Sim.
E os jovens de hoje, muitas vezes, não estão sentindo que aprendem algo que vai ser útil na sua vida para o trabalho. Então, quando você junta os dois currículos e dá essa oportunidade ao jovem, você vai preparar esse jovem para o mercado de trabalho, você vai ter uma mão de obra mais qualificada e você vai ter, portanto, um Estado mais desenvolvido. Então, eu diria que o grande desafio para os próximos anos é melhorar o ensino médio e fazer de São Paulo um grande celeiro do ensino técnico brasileiro. Nós já temos experiências a esse respeito. Aqui nós temos as ETECs, que são conhecidas de todo o Brasil. São quase 200 mil alunos hoje nas ETECs que se formam no ensino médio técnico. Mas eu quero juntar esses dois currículos e fazer realmente uma grande formação de mão de obra. Isso vai fazer a diferença para o futuro de São Paulo. Além disso, um programa de geração de emprego. Se a gente analisar os últimos governos, a gente gera, em média, 1.300.000, 1.400.000 empregos a cada 4 anos em São Paulo. Nós precisamos mais do que dobrar esse número, para que a gente consiga dar emprego a quem está procurando. Como é que nós vamos fazer isso, Cury? Através de um grande mutirão. O governo olhando as áreas que ele precisa mudar o sistema tributário, que ele precisa diminuir a burocracia, que ele precisa fazer investimentos de qualificação profissional, que ele precisa estimular com créditos. Então, você coloca o objetivo e corre atrás dos instrumentos para alcançar esse objetivo. Então, eu diria que o foco dos próximos anos de São Paulo é melhorar o ensino médio e incluir o ensino técnico como base aqui para todos os alunos de São Paulo e gerar empregos. Eu não tenho dúvida que a educação e o emprego, esse binômio educação e emprego, é a base do futuro de São Paulo, principalmente do futuro dos próximos 4 anos. São Paulo, segundo dados oficiais, tem crescido mais do que a média dos outros estados. Tem puxado, inclusive, o aumento do PIB. O que vai fazer com que o seu trabalho, se reeleito, vai ser cada vez mais difícil, porque uma coisa é dobrar ou melhorar uma coisa que não vai tão bem, outra é melhorar uma coisa que vai bem. Existe alguma estratégia diferenciada para manter o que está e melhorá-lo? Olha, Cury, primeiro eu comemoro e celebro que São Paulo vai bem, né? É verdade. Eu sou daqueles que reconhece que São Paulo é um estado pujante, que São Paulo é um estado muito diferente dos outros estados brasileiros, que nos últimos 3 anos cresceu 5 vezes mais do que o Brasil. Então, portanto, a régua de São Paulo está alta. É bastante e o nosso alta. desafio é melhorar ainda mais. Sim. Porque, apesar da gente ter a melhor segurança pública do Brasil, quem vive aqui sabe que a segurança pode melhorar. E aí você tem que atuar para melhorar a segurança pública. Quem mora aqui sabe que nós temos a melhor saúde do Brasil. São Paulo é o hospital do Brasil, Sim. mas quem vive em São Paulo sabe que dá para melhorar. Sim. E assim na educação, em todas as áreas. Então, eu celebro que São Paulo é um estado cada vez mais diferenciado em relação aos outros estados brasileiros e estou aqui para superar esses desafios, para fazer mais, para fazer diferente. Eu sempre digo, Cury, que eu estou aqui para proteger São Paulo e preservar São Paulo das suas conquistas, para que a gente não ande para trás. A pandemia nos mostrou muitas vezes que você perde tudo do dia para a noite. Então, qualquer decisão errada, o Estado anda para trás. Então, nós precisamos preservar o que a gente conquistou, mas também não me peça com 48 anos de idade, Cury, para fazer mais do mesmo, para achar que tudo está bom. Eu sou uma pessoa inquieta, sei reconhecer os avanços, mas também tenho a inquietude no coração de querer sempre melhorar, de querer sempre estar fazendo mais. Afinal de contas, nós temos um estado desigual, um país desigual. Então, por mais que você faça, que você realize, você sabe que ainda você tem um longo caminho pela frente. E é dessa forma que eu governo São Paulo. Eu sempre visito muito o interior, visito a capital, a região metropolitana, inauguro uma obra, autorizo uma outra ação e saio sempre cheio de novas demandas. Isso é natural para um estado tão grande como o nosso, 46 milhões de pessoas, 645 cidades, regiões muito diferentes entre si, né? Sim. A região metropolitana de São Paulo tem uma vocação, região de Ribeirão Preto outra, São José dos Campos outra, Prudente outra, Santos outra, ou seja, nós somos um grande estado com vocações diferentes. O bom governante é aquele que interpreta essas vocações e pode até calibrar as suas decisões de política pública para saber o que é mais importante para o interior, o que é mais importante para o litoral, o que é mais importante para a capital. Então, eu trabalho muito, enfim, como governador, eu gosto de acordar muito cedo, durmo muito tarde, converso muito com as pessoas. Eu sou daqueles que sabe que um governo que escuta mais,
ele tem chance menor de errar. Sem dúvida. Muitas vezes, Cury, eu tive ideias e sugestões vindas de pessoas das mais simples de São Paulo, né? Eu sempre falo que, em regra, são as mulheres, né, que nos abordam, muitas vezes na periferia, os homens são mais fechados, mas olha, Rodrigo, isso aqui não está bem, presta atenção naquilo. Verdade. Hoje eu tive esse problema. E é com essas dicas das pessoas que a gente vai corrigindo aqui as nossas decisões e vai colocando o Estado mais próximo da realidade da vida. Eu sempre me coloco no lugar dos outros. Eu sei que a vida não está fácil hoje, o dinheiro não está chegando no final do mês e o governo está aqui para tentar ajudar essas pessoas, para dar oportunidade a quem está procurando e para ajudar as famílias mais pobres e não deixar ninguém para trás. Então é dessa forma que eu tenho trabalhado muito como governador de São Paulo, Cury. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Qual a mensagem final, além de tudo que foi dito, de extrema importância, sua mensagem final para quem está participando conosco? Cury, a mensagem de alguém que acredita muito em São Paulo e acredita muito no Brasil. Eu comecei muito jovem a minha trajetória política, me apresento como o novo governador de São Paulo, mas não como um novato. Tenho orgulho desse caminho que eu escolhi. A política ela é bonita desde que feita com interesse público, feita para as pessoas. E em todos os cargos que eu já ocupei na minha vida, eu sempre procurei devolver política pública concreta, né, para melhorar a vida das pessoas, seja na área social, na área da habitação, na área da economia, em todas as áreas que eu já passei. E como governador não é diferente, né? Eu estou aqui para tomar decisões e atitudes para chegar lá na ponta da linha o resultado. Esses dias, por exemplo, nós lançamos o mutirão das cirurgias. 500 mil pessoas que estão esperando nas filas hoje em São Paulo e que ficaram esperando porque durante 2 anos não se fez cirurgia eletiva por conta da Covid. E agora, mutirão de cirurgia, contratando cirurgia em hospital privado, em hospital filantrópico. E dia desses eu liguei para algumas dessas pessoas que estão com a cirurgia agendada. Mesmo no telefone você sentia a emoção do outro lado. Que bom. Governador, não acredito, mas olha, eu estou esperando há 2 anos, muito obrigado. Eu falei, olha, você não tem que agradecer. Isso aqui é obrigação do governo. E eu peço desculpas por não ter feito antes, mas nós estamos aqui atentos para o seu problema, para que a gente consiga resolver o seu problema. E é dessa forma que eu me comporto como governador de São Paulo. Então, a mensagem de um jovem otimista, que apesar de todas as dificuldades, acredita muito em São Paulo e nesse país. Rodrigo Garcia, nós queremos agradecer muito a sua participação. Com essa entrevista, nós encerramos o ciclo de todos os pré-candidatos ao governo de São Paulo. E parabenizando pelo processo democrático, porque nós só estamos aqui porque existe a democracia e ela tem que ser preservada a qualquer preço. Parabéns, pleno êxito, sucesso na empreitada, que não é uma empreitada pequena. E o grande vencedor será o Brasil através da democracia. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá. Obrigado, Brasil. A pesquisa Ônibus Simp Datafolha de janeiro de 2022, realizada nas regiões Sudeste, Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste, que contou com 2.090 entrevistas, aponta que 16 milhões de brasileiros acima de 16 anos conhecem o Simp. Com alta aprovação, 94% dos que conhecem o Simp avaliam a entidade como importante para a representação e defesa da micro e pequena indústria. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais. Esse é o Simp, na defesa incondicional da micro e pequena indústria.